Prezados, nós vamos dar início ao estudo no livro de Provérbios, ou continuação, na verdade, do estudo no livro de Provérbios. Nessa oportunidade, nós vamos expor do versículo 20 ao versículo 33. Nós demos o seguinte título a esse estudo: o chamado da sabedoria e as consequências da sua recusa. O chamado da sabedoria e as consequências da sua recusa. Vamos fazer a leitura do texto no qual nós iremos expor nesse momento. Provérbios 1, do 20 ao 33. Vou fazer a leitura e peço que aqueles que estejam com suas Bíblias também acompanhem de forma bem atenta. Diz a palavra de Deus: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito e santo, Deus eterno e imutável, Deus justo, compassivo, Deus longânimo, rico em misericórdia. Grande, Senhor, o teu amor. Nesse instante, meu Deus, depois aqui da tua palavra lida, Senhor, palavra bendita, palavra de vida, palavra de sabedoria, palavra que ilumina, Senhor, nosso caminhar, é luz, Senhor, para os nossos caminhos, alumia, Senhor, as nossas veredas. Ó Senhor, nesse momento, Deus, te pedimos, Senhor, a tua graça, da parte do teu Espírito, ó Deus, a direção, a condução para aquilo que vamos falar, que vamos proferir, a unção, Senhor, devida para transmitir, Senhor, com toda fidelidade, Senhor, com toda convicção, com, Senhor, toda a força, as verdades que estão aqui, ó Deus. Concede-nos, ó Deus, essa condição, meu Deus. Tanto que necessitamos, tanto que precisamos, ó Deus, da tua palavra, tanto que precisamos, ó Deus, do entendimento, do discernimento, e como precisamos da tua sabedoria, ó Senhor. Já há sabedoria do mundo, e muitas vezes seguimos até a nossa própria sabedoria, mas, ó Deus, por meio do teu Espírito, nós te pedimos nesse momento. Atende, ó Deus, a nossa oração. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Concede, Senhor, àqueles que ouvem esta palavra. Concede também, ó Deus, a compreensão. Abre-lhes, ó Deus, as mentes, os corações. Age, Senhor, nas faculdades, para que possam compreender, ó Deus,
Sabemos que somente por meio do Teu Espírito isso pode acontecer. Então, ó Deus, por meio dessa Tua graça bendita, maravilhosa, nós te rogamos, ó Senhor, que o Senhor atenda a nossa oração. Por Cristo Jesus, por causa da Sua obra, por causa do amor que tens a Ele, o Filho amado, em quem Tu te comprases, Teu Filho unigênito. É por Ele, Senhor, e por meio dele que nós te pedimos nesse momento. Amém. O chamado da sabedoria e as consequências da sua recusa. Nós temos visto que o objetivo do livro de Provérbios é nos tornar sábios, e sábios segundo a sua palavra, porque nós conhecemos a sabedoria de Deus, para podermos conhecer a sabedoria de Deus deixada para o homem, porque ela é necessária, ela é essencial nas nossas vidas, porque senão nós vamos trilhar pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio conhecimento. E trilhar nossas vidas, conduzir as nossas vidas pelo nosso próprio conhecimento, pode parecer normal. E na verdade é o comum, é o que acontece com as pessoas, com a maioria das pessoas no mundo. Mas isso para Deus se chama loucura. E por isso que esse livro é tão importante para nós, que ele nos diz isso. Ele nos mostra isso, ele nos mostra essa verdade. Uma verdade que fica escondida porque o normal, o comum, o corriqueiro é nós conduzirmos a nossa vida, cada um conduzir sua vida, cada um dirigir a sua vida da maneira que pensa, como acha, como conclui melhor, à medida que vai entendendo o mundo, que vai compreendendo o mundo, as coisas que vai aprendendo. Então as pessoas normalmente vão dirigindo as suas vidas da sua forma, mas isso para Deus é loucura. Nós devemos conduzir as nossas vidas segundo a direção de Deus. E para isso nós precisamos da sabedoria divina. Da sabedoria divina. Todo mundo, todo homem tem a lei de Deus no seu coração. Todos têm. Desde o nascimento. Isso significa dizer que quando você faz alguma coisa, quando você realiza alguma coisa, sua consciência lhe diz que aquilo está certo ou errado, se aquilo está correto ou não. Mas isso não é suficiente para nos conduzir na nossa vida. Isso apenas vai nos indicando se o que fazemos está certo ou está errado. O que nós precisamos é da sabedoria divina. Da sabedoria divina. E com base no texto aqui que nós lemos, nós vamos dividir esse nosso estudo em algumas partes para compreendermos melhor aquilo que Deus tem para nos falar nessa noite. E a primeira parte na qual nós dividimos é o estudo dessa noite, é que Deus tem um chamado. Deus tem um chamado para todas as pessoas. Então, aqui nós queremos apresentar primeiro o chamado à sabedoria. Deus está nos chamando. Isso está nos versículos, do versículo 20, no versículo 20 e no versículo 21, que diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clamas, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Isso quer dizer que há um chamado. Um chamado de quem? Da parte de Deus. Deus está chamando. Deus está gritando. Em todo lugar, em todo tempo. Desde os primórdios. Desde o início. Deus deixou pessoas que falassem da sua parte. Para que as pessoas obtivessem sabedoria. Noé era um pregador. Noé era um pregador da justiça, diz Pedro na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 5. Noé, naquela época, já chamava o povo a temer a Deus. Porque nós aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Noé estava lá construindo a arca. E enquanto isso estava pregando, anunciando, dizendo
que temer a Deus era ser sábio. Ele pregava a justiça de Deus. Ele pregava que se voltasse para Deus. E essa pregação durou nada mais, nada menos do que 100 anos ou mais, um pouco mais de 100 anos. Talvez em torno de 120 anos, Noé estava pregando. Depois de Noé, muitos outros falaram da parte de Deus, os profetas, reis, sacerdotes, levitas, que Deus levantou para que falasse da parte dele e gritasse de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Essas pessoas estavam falando da parte de Deus, levando ao povo sabedoria, entendimento, direção para as suas vidas. Nos nossos dias também, Deus continua gritando, falando em todos os lugares. Ele levanta os pregadores, os cristãos em todos os lugares, nas lojas, nas calçadas, no banco, nos povoados, nos acampamentos, nos assentamentos, no supermercado. Em todos esses lugares, há pessoas falando da parte de Deus. Então isso significa que Deus está ali gritando. Porque quem faz parte do reino de Deus, nós aprendemos, é um embaixador de Deus. Ele fala da parte de Deus. Então Deus está gritando, Cristo está gritando, porque Cristo é um Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Deus está advertindo as pessoas que atentem para a sua sabedoria. Este é o chamado. Este é o chamado. Então Deus está dizendo, venha, ouça, aprenda a sabedoria, mas mesmo assim vemos as pessoas desprezando aquilo que Deus está concedendo, essa preciosidade que Deus está nos dando, essa joia que é a sua palavra, que é a sua direção, que é a sabedoria. E Deus está falando para todos, para todos. Veja o versículo 22. Ele diz, até quando? Até quando? Ou seja, ele já estava falando, como nós dissemos, desde o início da humanidade, desde os primórdios. Está advertindo a todas as pessoas, falando para todo mundo, e ele diz, até quando? Ó nécios, amareis a necessidade, e vós escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós loucos, aborrecereis o conhecimento. Deus está falando para todos, mas agora ele passa a advertir, passa a exortar aqueles que até esse presente momento têm rejeitado a sabedoria divina e preferido a sabedoria do mundo. Então Deus está fazendo essa advertência. Para quem? Ele diz aqui, para os nécios. Que são nécios? Quem são os nécios? São as pessoas sem conhecimento. São as pessoas que não só não têm conhecimento, mas que ignoram o conhecimento, que não têm instrução suficiente. Ele diz, até quando vocês vão amar essa falta de conhecimento? Ou seja, a necessidade. Fala para os escarnecedores também. Quem são os escarnecedores? São aquelas pessoas que zombam de Deus, que desconsideram Deus, que desprezam Deus e a sua lei, que fazem pouco de Deus. E ele diz, o próprio Deus diz, até quando vocês vão desejar essa zombaria, esse desrespeito a mim? É isso que as pessoas têm feito, e nós vamos ver as consequências disso. São graves, são sérias. Ele fala também para os loucos. Quem são os loucos? Não são aquelas pessoas que não têm uma capacidade cognitiva, ou seja, não é a pessoa que não tem condições de pensar, de raciocinar, tem algum problema psicológico. Não. Loucos são aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. Escolhem as trevas ao invés da luz. São aqueles que rejeitam Cristo, o Mestre, e preferem os sábios da nossa época, a sabedoria humana. Então Deus está convocando continuamente as pessoas para que elas obtenham a sabedoria. Ele diz, 23, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha só, Deus está dizendo para que essas pessoas que têm desprezado, que têm conduzido as suas vidas dessa maneira, sem o conhecimento dele, sem a lei de Deus dele, se voltem para ele. Se voltem
para o rosto para Deus e não deem as costas. Não deem as costas para Ele. Olha, veja só. Eu quero ler para vocês. Abra aí sua Bíblia. Não desmarque. Provérbios. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 36. Vamos ver um exemplo que acontece para aqueles que desprezam o conhecimento de Deus. 2 Crônicas 36, do versículo 11 em diante. Diz assim: Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Olha aqui, Deus gritando, Deus dando instrução, Deus dando direção por meio do seu profeta. Ele ouviu? Não ouviu. Versículo 13: Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Tal era a sua obstinação, se voltou contra todos, contra tudo e contra todos. Como é que Deus chama uma pessoa dessa? Louco? Louco. 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então o louco abandonou completamente a Deus, a lei de Deus, o culto a Deus. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, cedo, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Então Deus aqui está dizendo: atentai para a minha repreensão. Se você atentar, eu vou derramar copiosamente o meu espírito, eu vou dar a minha instrução, eu vou dar sabedoria, eu vou fazer você aprender as minhas palavras, eu vou fazer você compreender as coisas. Então Deus jamais deixa de ouvir aqueles que se voltam para Ele com verdadeiro arrependimento, dizendo que necessitam da sabedoria de Deus. Mas aqueles que agem como o rei Zedequias, ele se volta, a sua ira se volta. Ele promete o seu espírito. Deus aqui promete fazer a obra. Lá em Mateus 7,7 diz: Pedi e dá-se-vos-á. Se você observar, o contexto de Mateus 7,7 também é um contexto de sabedoria. As pessoas pensam que pedir e dar-se-vos-á, você pedir tudo a Deus que Ele vai lhe dar. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Não é tudo que você vai pedir que vai receber. Não é tudo que você vai buscar que você vai encontrar. Não é toda a porta que você vai bater que ela vai se abrir. Mas sim aquela da solicitação, do pedido de conhecimento. O contexto aqui é o contexto de Mateus 7,7, é o contexto de você saber julgar. Julgamento, sabedoria, discernimento, direção. Saber julgar segundo os oráculos de Deus e não segundo o nosso julgamento. É isso que diz. Ou seja, para você ter uma visão espiritual, um julgamento espiritual e não carnal. Julgamento que possa lhe permitir destinar, entender os santos ensinamentos. Entender os santos ensinamentos. Julgar da forma correta. Olha só, é algo tão sério que esse julgamento aqui, que aqui Jesus está se referindo, que é o contexto, o finalzinho do Sermão do Monte. Olha só, é tão sério, ele está dizendo: peça e vai ser dado. Vai ser lhe dada a capacidade de julgar, ao ponto que, a determinado ponto que você vai saber a quem você vai destinar essa palavra maravilhosa que não tem preço, que é a peso de ouro, ou mais preciosa do que ouro,
a quem você vai destinar ou não. É isso. O contexto de Mateus 7,7 é esse. Porque aqueles que deliberada e intencionalmente ouvem e desprezam a palavra de Deus, não merecem mais essa palavra. Essa palavra é muito rica para ser desprezada. Essa palavra é muito preciosa para ser gasta com quem não quer nada com ela. Por isso que Deus está aqui advertindo: atentai para a minha repreensão. Se você atentar, eu vou lhe dar. Mas se você não atentar, as consequências serão terríveis. Vou mostrar as consequências. Olhe só, quando se resiste constantemente à graça de Deus, a punição é a ausência dessa graça. É a ausência da instrução que conduz à vida eterna. Cristo disse isso. E Salomão também diz isso aqui, porque a palavra de Deus é uma só. Ela é perfeita, ela é harmônica. Tudo isso que nós temos aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Olhe, observe que quem não atende ao chamado da sabedoria vai sofrer graves consequências. Eu vou mostrar cada uma dessas consequências aqui. E não é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Será que nós não estamos? Eu vou mostrar para vocês que sim. Faço uma pergunta de retórica. Não estamos passando por essa situação. Não é por falta de sabedoria, por abandono a Deus, por abandono à lei de Deus, à palavra de Deus, porque o homem tem seguido seus próprios caminhos, o homem tem conduzido sua vida da melhor forma possível. Os governantes têm direcionado seus países a quem é responsável por dirigir um país, a quem é responsável por dirigir um estado, dirigir um município. Será que não está acontecendo isso porque eles estão fazendo segundo o seu próprio pensamento? Não só conduzindo suas próprias vidas, mas destinando, direcionando a vida de muitas pessoas completamente diferente daquilo que Deus tem dirigido. Deus colocou os homens, esse momento que nós estamos passando, Deus colocou todos nós numa situação tal que não há um sábio que consiga apontar uma saída para essa pandemia. Não tem esse no mundo. Não tem. E se alguém já apontou, está desacreditado. Não estão dando ouvidos. É a sabedoria de Deus que tem guiado essas pessoas? Que é a sabedoria de Deus que as pessoas têm buscado nos nossos dias? Não é. É a sabedoria humana. O que está em voga nos nossos dias é a sabedoria humana, é a relativização, é o individualismo. Os homens sábios, considerados sábios inteligentes da nossa época, pelo menos a grande maioria deles, cientistas modernos e pós-modernos, têm cada vez mais negado a Deus. Cada vez mais não se fala de Deus. Falar de Deus hoje nas universidades, especialmente as universidades públicas brasileiras, é um insulto, é um palavrão, é um absurdo. É isso que tem acontecido. Mas toda essa postura tem sua consequência. As pessoas estão fazendo ciência, né? As pessoas estão construindo conhecimento. Essa é a palavra. Vamos construir conhecimento. A parte de Deus, contrário à lei de Deus, contrário aos mandamentos do Senhor. É isso que está acontecendo. Mas tudo isso tem sua consequência. Não se engane. Olha a primeira consequência. Olha a primeira consequência. Olha o que Deus faz. Quando se não se segue
não se atende ao seu chamado. Versículo 24 em diante. Mas porque clamei, eu clamei por sabedoria, eu falei, a sabedoria estava gritando, eu estava gritando. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, Deus está dizendo que vai desprezar o homem. Por quê? Porque eu clamei e eles recusaram. Os que se mantêm obstinados contra a palavra de Deus, contra os meios de graça de Deus, vão sofrer o desprezo de Deus. O desprezo. Aqueles que fizeram aquilo que se diz assim, entra no ouvido e sai no outro. A palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus pelo um ouvido e essa mesma palavra sai pelo outro, ela não fica retida na mente, nem desce para o coração. Isso acontece quando os pregadores anunciavam o conselho de Deus, a sabedoria de Deus. Aqueles que rejeitaram os apelos de Deus para a sua lei vão receber o desprezo de Deus. Deus disse, eu me rirei na vossa desventura. E olhe que isso não é pouca coisa não. Hoje Deus está se rindo da situação do homem. Está aqui, eu me rirei. O que é que significa? Mas Deus ri. Isso aí é uma atribuição de qualidades humanas a Deus para a gente tentar entender melhor como Deus tem reagido à situação de desprezo do homem, à sua lei, à sua palavra. Eu me rirei, Deus está dizendo, eu não vou manifestar minha compaixão no dia da dificuldade. Então, ele não vai ser compassivo, ele não vai ter piedade. No momento em que o homem começar a passar por dificuldade, aqueles que desprezam a lei de Deus vão receber o desprezo de Deus. O que vai se sobressair na sua vida é a justiça de Deus e não a compaixão e a piedade de Deus. E eu pergunto, não é isso não que está acontecendo nos dias de hoje? Ou você acha que é mera coincidência tudo que nós estamos passando? Alguns vão dizer, a humanidade já passou por pandemias muito piores. Já passou por situações muito piores. Então essa daqui é mais uma. Será? Não há nada de Deus. Não há nenhuma interferência de Deus. Não há nenhuma consequência. Isso não é consequência do desprezo a Deus e a sua palavra. Olha, todos passam por dificuldades, todos passam por problemas na sua vida. Não apenas durante uma pandemia. Mas agora, isso está latente. Não se fala de outra coisa. Observem aqui a descrição da palavra de Deus para ver se isso não está acontecendo nos nossos dias. Eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Não estão as pessoas em terror, em pavor? Não estão as pessoas todas fechadas nas suas casas? Ou pelo menos é isso que estão mandando a pessoa fazer? Vá para casa, vá para casa. Você vai morrer se você sair na rua. Não é isso não que estão dizendo? Não é isso que diz não no noticiário? Não é isso que a grande maioria dos profissionais de saúde mandam você fazer? Terror. Deus está zombando. Em vindo o vosso terror como a tempestade.
o terror dessa pandemia tem vindo como uma tempestade, como um redemoinho, atingindo a todo mundo de forma repentina, impensada e inesperada, feroz. Ninguém tem escapado. É o que nós temos visto. Ninguém tem escapado. Hoje, qual é o atributo de Deus que mais se sobressai? É a sua misericórdia? É a sua compaixão? Ou é a sua justiça? Hoje, o que está sendo manifestado para a glória de Deus, para a própria glória de Deus, é a sua justiça. É a sua justiça. Deus está desprezando o homem nesse momento. Está desprezando o homem porque ele desprezou a sua palavra, a sua repreensão. Ele clamou e o homem se recusou. Ele estendeu a mão, mas ninguém atendeu. É isso que está acontecendo. E atingindo a todos. Agora, Deus não despreza aqueles que Ele ama e guardam os seus mandamentos. Eu vou mostrar porque no final desse estudo. Preste bem atenção. Mas a primeira consequência aqui é o desprezo de Deus. Mas não para por aí não, tem mais consequências. A segunda consequência é o silêncio de Deus. Versículos 28 a 30. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. As pessoas vão... Quantos hoje não têm clamado por Deus? Inclusive são convocados clamores nacionais. Líderes de muitos países estão pedindo que as pessoas clamem a Deus por misericórdia. Agora eu pergunto, diante de tudo que está acontecendo, não está Deus em silêncio? As pessoas estão procurando uma solução rápida. Estão encontrando? Estão encontrando a solução para a economia? Estão? Quem foi que chegou com a solução? Que país do mundo chegou com a solução para a economia em tempos de pandemia? Não tem. Por quê? Porque Deus está em silêncio. Eu soube essa semana que aqui na cidade onde nós moramos, há comerciantes pedindo para que os proprietários dos imóveis nos quais eles têm seu comércio, pedindo a eles que reduzam o valor do aluguel, porque eles não estão comercializando, eles não estão vendendo, eles não estão conseguindo arrecadar. E sabe o que alguns proprietários estão dizendo? Reduzo não. Reduzo não. Eu preciso. Não reduzo. Porque não há solução, porque Deus está em silêncio. Alguns acreditam que é possível haver uma flexibilização para que as pessoas voltem a trabalhar. Outros temem que, se isso acontecer, vai haver um agravamento da tal da curva. Que é preciso cada vez mais achatar essa curva. Estão tentando buscar remédios, definir tratamentos com várias substâncias e também definir protocolos mais eficientes para que atenda essa necessidade aí. Mas o que parece que vai resolver em determinados casos não estão funcionando tão bem em outros casos. O que gera medo e desconfiança por parte da comunidade ibérica. Nós vemos hoje muitos posicionamentos. Tem posicionamento que parece até que a pessoa está torcendo mais pelo caos, está querendo mais que o caos permaneça ou piore, está torcendo mais pela doença do que pela cura. Por que isso está acontecendo? Porque Deus está em silêncio. Estão invocando e Deus não está respondendo.
As pessoas estão usando as redes sociais. Você passa o dia todinho. As pessoas compartilhando. Ouça isso. Preste atenção. Veja esse vídeo. Ouça esse áudio. E quem faz o vídeo, quem faz os áudios diz: eu espero que os governantes ouçam esse pedido, que o povo faça o que eu estou pedindo, que o povo faça. Isso é, as pessoas estão clamando, estão pedindo por todas as vias, por todos os meios, de todas as maneiras, e Deus está em silêncio. Quantas pessoas no mundo todo não têm clamado? Eu duvido que você não tenha ouvido pelo menos um áudio atribuído a um brasileiro que está morando na Itália. Eu duvido. Pelo menos um áudio você não tenha escutado. Dizendo: meus amigos brasileiros, escutem, eu sei o que eu estou dizendo, eu estou vivendo aqui, fique em casa, não saia. As pessoas clamando umas às outras, clamando a Deus. Quantos em tão pouco tempo não têm chorado por o mesmo motivo e tem clamado a Deus? Quantos? Muitas mortes. 25.402 mortes nos Estados Unidos, atribuídas ao Covid-19. Isso até hoje, dia 14/4, perto das 19 horas, quando eu fiz a pesquisa. 21.067 pessoas na Itália, 18.056 pessoas na Espanha, 15.748 pessoas mortas na França. Quantos clamores em cada uma dessas nações, desses países? Quantos clamores? Quantas pessoas não têm clamado? 12.129 pessoas no Reino Unido, Inglaterra. 898 no Canadá. Por que tão poucos? Será que Deus lá está ouvindo o clamor no Canadá e não está ouvindo nos Estados Unidos e na Itália, que é o que mais tem chocado o mundo? 1.489 no Brasil. Ao todo, 125.476 mortes no mundo. 1.961.965 casos confirmados. Quanto choro, quanta dor, quanto clamor. Não está Deus em silêncio diante de tanto choro? Ele está em silêncio. As pessoas estão clamando e Deus está em silêncio. Por quê? Porque a pandemia não acabou. E não só isso. Quando ela for embora, a devastação que ela vai trazer junto é enorme. Por que Deus está em silêncio? Porque ele estava gritando nas praças, nas ruas, no alto dos muros, na entrada das portas da cidade, e não lhe deram ouvidos. Agora, para muitos, ele está em silêncio. E o silêncio de Deus é visto principalmente na falta de direção na hora desse problema. Não há quem tenha a direção. Não há quem tenha a solução. Estão aí loucos atrás de uma bala de prata. Estão achando que um remédio vai ser a solução. Deus está em silêncio. São as consequências ao chamado de Deus, a não atender ao chamado de Deus. O desprezo, o silêncio. Mas tem uma terceira. Não parou não. E eu sinceramente não sei o que é pior. Se é o desprezo de Deus ou o silêncio, é essa terceira. Qual é a terceira? É a colheita do desprezo de Deus. Observe, versículo 31 e 32. Portanto, olha só,
Olha essa consequência. Diante de tudo, Deus diz, Deus está falando. Isso é a palavra de Deus. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. As pessoas vão comer do fruto das suas ações, e esses frutos serão bem amargos. Já não estão colhendo e comendo esses frutos, as decisões que estão sendo tomadas no mundo todo. Uns deixaram de agir logo, outros fecharam logo, outros abriram. As pessoas estão morrendo aos montes. Colher do fruto do seu procedimento, nós sabemos. O nosso país é um país agrícola. E todos sabem que o que se planta, colhe. Paulo lá em Gálatas 6,7 disse, não vos enganeis. Deus está dizendo aqui, não se engane, vocês vão comer do seu procedimento, porque vocês não atentaram à minha voz, à minha sabedoria. Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. O que você planta, você colhe. E o pior aqui não é só isso não. É que essas pessoas vão se fartar dos seus próprios conselhos. Meu Deus! Conselhos humanos, conselhos maus, conselhos errados, eles vão ficar satisfeitos com a solução que eles estão dando, próprio dando, para as suas vidas, para o direcionamento das suas vidas e para isso que está acontecendo. Vão se afundar na sua própria sabedoria, que é carnal. Ainda em Gálatas, no mesmo capítulo 6, só que no versículo 8, Paulo diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. As pessoas hoje estão colhendo, já estão colhendo seus frutos. Estão achando, muitos deles estão achando que estão dando o direcionamento correto para tudo que está acontecendo para as suas vidas. Deus está calado, Deus está em silêncio. Deus está se rindo de toda essa situação. As pessoas estão clamando, Deus não está ouvindo. E o resultado disso é que as pessoas, sabe o que significa aqui? Os nécios são mortos por seus desvios e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É que as pessoas não vão entender. Vai terminar isso tudo. Vai terminar isso tudo. E as pessoas não vão entender que isso é um juízo de Deus. Isso é o pior. Isso é o pior de tudo. A sua impressão de bem-estar vai levar à perdição. Eles não vão se voltar para Deus por conta disso. Há uma compreensão, sabe, de que o mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. Isso é uma grande ilusão. Não se iluda com isso não. O mundo não vai ser de forma alguma o mesmo. Se ele não entender que eles estão na mira do juízo de Deus, e não se arrependerem, não se voltarem para Deus, e não reconhecerem que estão passando por isso por causa da sua impiedade, por causa de que estão vivendo segundo os seus próprios caminhos, suas próprias decisões. As nações estão criando leis que são uma aberração para Deus. Então, as pessoas estão conduzindo as suas vidas da maneira que elas acham. Meu corpo, minhas regras. Você não tem noção do que é isso, não. Suas regras.
Nós somos feituras, criaturas de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A regra é a palavra de Deus, não é a sua. Você não pode estar conduzindo sua vida da maneira que você acha. Só porque Deus lhe concedeu um corpo e uma alma. Você pode fazer o que você quiser. Você acha que não vai responder por isso, não? Nem o mundo está respondendo por isso. Como estão conduzindo? Como estão direcionando as crianças, a vida, o corpo? Para onde estão destinando seus dinheiros, seus recursos? As pessoas estão controlando as suas vidas, ou achando que podem controlar as suas vidas. Estão vivendo segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade de Satanás. E estão achando que Deus, que não vão colher os frutos. Vão colher os frutos. Isso é uma consequência de uma vida vivida segundo a sua sabedoria, segundo o seu próprio entendimento. Então achando que estão tomando o caminho correto, o rumo certo, sem consultar a Deus, na verdade desprezando a lei de Deus. Então eles vão continuar na mesma ilusão. O pior é isso, eles vão dizer, não, o mundo vai ser melhor daqui para frente. Por isso que eu digo, eu não sei o que é pior. Passa uma pandemia, vai passar com a graça de Deus. Pela misericórdia de Deus, nós queremos que vai passar. E as pessoas vão achar que estão melhor. Aí aqui, ó. Olha, se não se encaixa. A sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Por quê? Porque não entenderam que isso é o juízo de Deus. Porque não entenderam que tem que se voltar para Deus. Que tem que atentar para a lei de Deus. Se arrepender dos seus pecados. Aí vão continuar vivendo agora achando que estão melhores. Por quê? Porque está todo mundo hoje orando, rezando. Está as pessoas na sacada dos prédios cantando músicas. E estão achando que estão melhores por conta disso. Não, as pessoas estão mais unidas. Houve aí um jejum nacional. Cegueira, isso é o pior que tem. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. As pessoas vão achar que estão melhores e, na verdade, estão caminhando para a perdição. Olha a consequência do desprezo. Para mim, essa terceira consequência é pior do que as outras duas. Primeira, o desprezo de Deus. Segunda, o silêncio de Deus. Melhor, o silêncio de Deus, o desprezo de Deus. E agora, os frutos do desprezo a Deus. Mas há esperança. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha que Deus bondoso. Olha que promessa. Quem der ouvidos a Deus vai estar seguro. Aí, eu não estou querendo dizer que quem atenta hoje para Deus, quem se volta para Deus, porque há quem se volte para Deus. Há aqueles que estão de fato entendendo tudo e compreendendo que isso é um juízo de Deus. E que até no juízo de Deus, Deus é glorificado. Há quem está entendendo isso da forma correta. Há quem está se voltando cada vez mais para Deus por conta disso. Há de fato. E será que esses não estão sendo afetados por esse problema? Por essa pandemia? Estão. Todos estão. Só que aqueles que se voltam para Deus, uma situação como essa, é para aperfeiçoamento, para santificação e não para condenação. Eles vão sofrer. Tem gente sofrendo com a peste.
com esse vírus e todas as suas consequências. Há servos de Deus que ficaram doentes e se recuperaram. Há servos de Deus que ficaram doentes da Covid e morreram. Há servos de Deus que estão passando dificuldades por causa do isolamento, apertos financeiros. Então, o que quer dizer? Mas o que me der ouvidos habitará seguro. A segurança aqui diz respeito à certeza. A certeza que Deus é o seu Deus. Significa que, em meio a essa dificuldade, quem está seguro não vai sofrer com ansiedade, com o pânico que muitos estão passando. Todos estão aí pensando e sofrendo, uns estão pensando e sofrendo nos danos psicológicos que esse isolamento está trazendo. O pavor de morrer, a morte bater na porta, o medo do desemprego, da falência da sua empresa, da perda do ente ou dos entes queridos, do endividamento e tantos outros problemas advindo dessa situação. Aquele que dá ouvidos vai estar seguro mesmo em meio à pandemia. Mesmo em meio à pandemia. Por quê? Seu refúgio está em Deus. Salmo 11:1. Quem der ouvidos não vai sofrer com o silêncio de Deus. Pode ter certeza. Que a pior coisa é essa. É você clamar, é você pedir algo, é você falar com alguém e receber resposta como silêncio. Olha, isso traz uma angústia muito maior do que um não ao seu pedido. Melhor você receber um não do que receber o silêncio. As pessoas estão angustiadas, estão clamando a Deus, não estão entendendo. Eu não quero trazer maior pavor do que já existe, mas as pessoas estão em pavor, estão em terror. Aquele que der ouvidos vai habitar seguro, não vai sofrer com o silêncio de Deus, nem vai sofrer com o desprezo de Deus. Deus não vai desprezá-los. Como é que isso vai acontecer? Mesmo que eles estejam no leito da UTI, eles estão sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo habita neles, o Consolador habita neles. No leito da UTI eles vão estar seguros e tranquilos. Pode imaginar isso? Agora eu pergunto, tem preço para isso? No leito da UTI, com insuficiência respiratória, o corpo se indo e o espírito consolado, seguro e confortado. Paulo disse em Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, deixa eu colocar nos dias de hoje, nem o Covid-19, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que diz aqui, o que me der ouvidos vai estar seguro. Vai estar seguro em casa. Vai estar seguro quando sair na rua. Vai estar seguro quando for na padaria, no supermercado. Vai estar seguro quando estiver trabalhando. Vai estar seguro quando estiver atendendo casos suspeitos e casos confirmados de Covid. Vai estar seguro no leito com Covid. Vai estar seguro morto de Covid. Porque a morte não é o fim. Esses vão colher os frutos do Espírito, porque ele semeou no Espírito. Porque estão sendo governados por Deus, por sua palavra. E a sua palavra traz segurança, traz esperança, traz certeza. Mesmo depois da morte.
Quem atenta para a palavra de Deus sabe que a morte não é o fim. As pessoas estão com medo da morte, principalmente porque acham que a morte é o fim. Porque não tem segurança, porque não tem certeza do que vai vir depois da morte. Então estão com medo, terror, pavor, apavoradas. Esses vão habitar seguros, tranquilos e sem temor do mal, porque eles confiam e temem ao Senhor. Eles não têm temor do mal, porque eles temem ao Senhor. E temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus nos faça entender. Que Deus nos faça dar ouvidos ao chamado, à sabedoria. E não desprezemos esse chamado, para que não soframos essas consequências. Pelo contrário, em todo o tempo, independente do tempo em que vivamos, tenhamos segurança, tranquilidade e não temamos o mal. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Senhor Deus bendito, grande é o teu nome, ó Deus. Tu és um Deus poderoso. Em ti confiamos, ó Deus. Confiamos na tua palavra. Confiamos, ó Deus, nas tuas promessas. Confiamos, ó Deus, que podemos estar seguros, mesmo em meio a uma pandemia que assola toda a humanidade. Deus amado e bendito, concede entendimento, ó Deus. Manifesta, ó Deus, em meio ao teu juízo, a tua misericórdia. Para com aqueles, ó Deus, que têm ouvido essa palavra, concede-lhes fé, ó Deus, compreensão. Faz-lhes, ó Deus, deixar a sua própria sabedoria, a sabedoria desse mundo, ó Deus, e confiar firmemente em ti, ó Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, santifica o teu povo, ó Deus. Dá que o teu povo, Senhor, glorifique o teu nome em meio a essa situação difícil, manifestando o temor a ti, manifestando sabedoria, palavras sábias, ó Deus, de certeza, de firmeza, em meio, ó Deus, ao que temos passado. Ó Senhor, não nos deixa viver na ignorância do nosso próprio pensamento, mas dá-nos sabedoria, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos. Amém.